O time se preparando para a volta aos treinamentos. Nesta quinta tem reapresentação na Toca. O mercado vai dando aquela aquecida. O que o Cruzeiro vai fazer quando a janela principal for aberta? O que o clube pode buscar no mercado? Preparação para este duelo diante do Vitória. Jogo que pode valer a liderança. O Cruzeiro indo para pausa para a Copa do Mundo na ponta do campeonato. Tudo isso você confere a partir de agora. Nos Cruzeiro, finalmente, depois de 3 dias de folga, voltando aos trabalhos nesta quinta-feira, na Toca da Raposa 2. E aí começa a preparação para o duelo diante da equipe do Vitória. O jogo na outra quinta-feira e o Cruzeiro, ele terá aí a chance de assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar como será essa preparação, mas o Cruzeiro, ele tem esta condição porque Flamengo não joga agora, só vai jogar a partida que tem na rodada próxima depois da Copa do Mundo de Clubes. Então, o Flamengo, ele terá esta pausa e o Cruzeiro vai jogar normalmente. Aí, claro, que o time do técnico Leonardo Jardim precisa buscar o resultado positivo para ir para a parada, para a Copa do Mundo de Clubes, na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Daria uma atmosfera legal, né? Então vamos acompanhar como será toda esta preparação do Cruzeiro, começando nesta quinta-feira na Toca da Raposa 2. O Vitória vive um momento mais complicado. Tá na parte de baixo da tabela, rescindindo o contrato de jogadores, tem alguns atletas suspensos, mas de qualquer forma, por mais que o Cruzeiro tenha um bom retrospecto atuando no Barradão, o time desde 2010 venceu 60% dos jogos contra o Vitória no estádio, são sempre partidas mais complicadas e aí vamos acompanhar então o que vai fazer a equipe do técnico Leonardo Jardim. Antes de falarmos outras informações sobre mercado, eu quero trazer aqui informação sobre o time feminino, hein? Estarei lá no sábado, Arena Gregorão, 3 horas da tarde, o Cruzeiro diante da equipe do 3B da Amazônia. O time do técnico Jonas Urias vai tentar aí mais uma vitória, é uma campanha muito positiva do Cruzeiro e enfrentando uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Então, sabadão, 3 da tarde, a venda de ingressos já rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. Sobre as movimentações do Cruzeiro, muita coisa vem acontecendo. O Cruzeiro tem aí o Leonardo Jardim, o departamento de futebol, buscando peças no mercado. O Cruzeiro quer muito o zagueiro Vitor Gabriel, de 21 anos, do Internacional. Uma informação que a gente tem: o Cruzeiro aguarda uma pedida de valor do Inter. O Inter deve comprar 60% dos direitos econômicos do atleta por $500 mil. E se o Inter fizer uma pedida ali na casa de até uns 3 bilhões de euros, dá negócio. O Cruzeiro quer muito o atleta, tem um aval do Leonardo Jardim. 3 milhões de euros aí seria até por este percentual do Inter. Mais do que isso, o negócio já não tende a acontecer. Ainda não está nesse estágio aí de chegar em determinado valor e conversa daqui, conversa dali, mas é uma conversa que já acontece há alguns dias. Se vai avançar ou não, aí já é outra história. Se não der para ser o Vitor Gabriel, o Cruzeiro vai partir para outro nome no mercado. Aí muita gente vai perguntar sobre volante, é uma posição que o Cruzeiro observa. Já existe um martelo batido de que vai buscar um volante? Isso ainda vem sendo discutido internamente. Tem uma possibilidade, mas vamos aguardar o que define o técnico Leonardo Jardim. Atacante é fato que o Cruzeiro vai buscar, podendo ser 1 ou 2. Isso porque o Cruzeiro quer um jogador para disputar ali com o Wanderson, um jogador
de beirada, ao entendimento de que quando o Matheus Henrique voltar, ele será uma peça ali também para atuar pela direita, com o Christian, pode fazer outras funções, obviamente, no campo, no meio campo, e aí o Cruzeiro pensaria dependendo do que vai acontecer em termos de saída. Por quê? Lautaro Dias e Juan de Neno estão sendo observados aí pelo mercado, jogadores que tendem a ter menos espaço no time do Cruzeiro. O Lautaro às vezes ficando fora de lista, o de Neno às vezes ficando fora de lista, então são jogadores que, dependendo da proposta que chegar, pode dar negócio, porque o Cruzeiro entende que são atletas aí que precisam jogar também. E aqui a oportunidade ela vem sendo bem menor, até pela concorrência que existe no setor. Eu estou colocando na tela essa imagem aí porque, e é a informação até que tem mais detalhes aí nas quentes do dia aqui na Samuca TV. O Juan de Neno e o Lautaro Dias, eles hoje são atacantes que estão com uma dificuldade de ter minutos, né? O Lautaro até teve boas chances, mas ele não conseguiu desempenhar, né? Depois que conviveu aí com problemas, terminou ano passado reclamando de dores, fez todo um trabalho especial neste início de 2025, ou no início de 2025, né? Neste não, porque a gente já está no meio do ano. E ele recebeu, não dá para o Lautaro falar que não recebeu oportunidades com o Leonardo Jardim, né? Recebeu muitas, até mais do que vinha desempenhando para isso. E o de Neno, ele teve uma lesão muito importante, antes teve aquela questão de pubis e tudo, né? Mas o principal, o ligamento cruzado anterior, que ele passou por cirurgia. E hoje, não vou dizer que são jogadores que estão aí liberados no mercado, mas o de Neno e o Lautaro Dias, eles devem ser procurados nessa janela agora de meio do ano. Segundo o Cruzeiro, ainda não chegou nenhuma proposta do Vitória, muita gente tem falado isso o tempo inteiro, né? Pelo Lautaro, pelo Gamarra, pelo de Neno, e até agora, repito, a informação que vem do Cruzeiro é que essa proposta ainda não chegou na mesa do clube. E aí, o porquê que eu estou trazendo para o debate? Se chegar algo interessante para esses atletas, o Cruzeiro pode pensar sim em movimentação. Qual movimentação seria? Aí temos que aguardar. Mas eu lamento até pelo de Neno, só que hoje existe uma concorrência pesada, né? O de Neno ele vai precisar voltar a jogar para ficar em condição de brigar por uma vaga no time. E hoje é pouco provável disso acontecer, né? Sejamos bem justos aqui, né? Com o Caio Jorge desempenhando o que vem desempenhando, tendo o Gabigol ali como sombra do Caio, e às vezes, pelo estilo também do técnico Leonardo Jardim, né? Eu sei que não no gosto de muita gente, mas se o Leonardo Jardim hoje não tivesse para um jogo nem o Caio, nem o Gabigol, vocês acham que ele começaria com o Bolassi ou com o de Neno? Bolassi. Pois é, então a gente tem observado isso. Agora, o mercado é que vai dizer o que vai aparecer. O Lautaro Dias foi uma compra feita pelo Cruzeiro, então o Cruzeiro pagou 3 milhões de dólares por uma boa parte dos direitos econômicos do atleta. E o Juan de Neno tem contrato a princípio até o final do ano. O Cruzeiro já pensaria em uma renovação? Difícil, né? Eu acho que não, porque o jogador ele voltou recentemente dessa lesão importante. Então, por que eu estou trazendo aqui a foto do de Neno, Lautaro, Gamarra? São jogadores hoje que, se o mercado vier com algo, tem chance de dar negócio. Qual tipo de negócio? Aí temos que aguardar. E aí?
Samuca, são casos um pouco diferentes, né? Mas de fato todos eles estão abaixo. O Gamarra, desde que chegou sempre como uma incógnita, é um jogador que nem pertence ao Cruzeiro, então é mais fácil a liberação dele, né? Seja por qualquer tipo de modelo. No caso do Lautaro Dias, se viesse uma proposta de compra, acho que seria excepcional, né? Porque para mim tá muito claro que o Lautaro Dias não vai se valorizar mais com a camisa do Cruzeiro, ainda mais com o perfil de elenco que o Cruzeiro tem. Agora, um empréstimo, até mesmo uma proposta de empréstimo, eu acho bem interessante, né? E aí, pensando no caso do Vitória, é um elenco que claramente precisa aí de um atacante com as características do Lautaro, ele pode até se adaptar melhor por lá, certamente vai ter mais minutos, porque o plantel do Vitória é mais limitado. Agora, no caso do Dineno, eu confesso que fico com um pouco mais de pé atrás, porque é um cara que tem qualidade, né? E já mostrou isso com a camisa do Cruzeiro. Infelizmente, passou por problemas de adaptação, mas em meio a isso conseguiu ser importante em muitos momentos. Mas fato é que eu já esperava, mesmo com o Dineno ainda em um processo de retorno, já rendendo mais. Os minutos que o Dineno teve até agora não me encantaram. Ele deu até uma assistência para o Gabriel Barbosa contra o Palestino, mas em muitos momentos o Dineno me pareceu não só sem ritmo de jogo, mas muito afobado, travado e não conseguindo fazer com que o Cruzeiro melhorasse sensivelmente em campo. E está muito claro que pelo estilo de jogo do Leonardo Jardim vai ser muito difícil ele ter um encaixe. É um centroavante de características muito específicas e aí eu acho que em algum momento o Dineno pode sim ser útil, mas não pela atual performance dele. Porque nesse nível, ele justamente vai ser aí a quarta opção do ataque. O Bolas pode ser até mais limitado tecnicamente do que o Dineno, mas é um cara que tem entregado mais em termos de energia, de disposição e até mesmo no jogo aéreo, né? O Dineno tem aí uma força muito grande no jogo aéreo, mas quem tem sido eficaz de fato nesse sentido é o Bolas. Aí vai depender muito da posição do Jardim em relação ao Dineno e do próprio Dineno também, né? Porque por mais que ele goste muito do Cruzeiro, é claro que ele sabe que vai ser mais difícil ter minutos por aqui. E aí no Vitória, possivelmente já chegaria até sendo um titular, né? Porque tem uma carência muito grande no ataque por lá. Eu não me oponho completamente a um negócio em definitivo pelo Dineno, nem em relação ao empréstimo. Só que o contrato dele vai até o fim do ano, né? Mas é uma situação que o Cruzeiro precisa avaliar com carinho. Desses três, a que mais precisa ser avaliada com atenção é o caso do Dineno, porque é o jogador que tem mais potencial para entregar alguma coisa ao Cruzeiro ainda em 2025. Mas, sinceramente, eu vou entender de forma perfeita assim, se o Cruzeiro liberar o Dineno para outro clube brasileiro, porque até o momento, por todo esse contexto que eu coloquei, infelizmente ele está se mostrando um cara não muito útil dentro do elenco do Cruzeiro. O Dineno está vivendo aí uma encruzilhada dentro do Cruzeiro, né? Precisa de tempo, precisa de oportunidade, mas cada vez que ele precisa disso, o Cruzeiro está bem encaixado e bem servido, né? E ele acaba não tendo essa oportunidade da maneira que ele próprio gostaria, mas pelo fato de já ser também um jogador maduro, isso também acho que cabe um entendimento do momento que o Cruzeiro está vivendo, né? Porque ele sabe, né, o porquê de não estar entrando tanto, assim como o próprio Gabigol também sabe o porquê de não ser o titular hoje com a camisa do Cruzeiro. Então, assim, se a gente levar em consideração que o que está dando certo, no caso o Caio Jorge, características bem diferentes da do Dineno, que é um jogador de explosão, que tem velocidade também agregada, é um jogador que pode ser também, né, o Caio Jorge, um jogador de área, mas tem tido muita explosão, fica ainda mais distante daquilo que o Dineno pode nos ajudar. Então, acho que não é tão difícil da gente fazer esse exercício, não. E eu concordo com as palavras do Caio. Eu acho que, nesse momento, dá para o Cruzeiro pensar, sim, na liberação do atleta para um outro clube. É claro que, a partir do momento que ele está liberando, ele acaba também fechando um pouco dessa porta aqui dentro do Cruzeiro, porque
Eu não imagino, assim como o Samuel citou, não imagino o Cruzeiro renovando o contrato com quem ainda não conseguiu se firmar com o Leonardo Jardim, e também pensando em outras peças que estão à frente hoje do próprio Dineno. O próprio Bolassi também encerra o contrato no final do ano, mas o Bolassi já tem deixado um pontapé ali, até um ponto de interrogação na cabeça do Cruzeiro, porque vem tendo oportunidade, mas vem abraçando as oportunidades também. Então, acho que nesse sentido acaba estando à frente, claro, do Dineno. Com relação ao Lautaro, as oportunidades foram inúmeras, né? E com nenhum treinador ele conseguiu ali se afirmar como titular com a camisa do Cruzeiro. Embora o Leonardo Jardim também tenha demonstrado muita confiança no atleta, e mesmo ele não conseguindo retribuir essa confiança, mas tem tido oportunidade, mas ainda não conseguiu também convencer o torcedor, assim como não conseguiu convencer o Leonardo Jardim. Então, vejo com bons olhos, sim, a questão do Lautaro. É um jogador que possivelmente pode ter também oportunidade com outro clube, né? Então, acho que em termos de valorização, ele estar jogando em um outro clube para o Cruzeiro, isso também é bom, não somente para o atleta. E com relação ao Gamarra, acho que não tem muita coisa para a gente poder falar, né? É um atleta que não se encaixou dentro do Cruzeiro. Se a gente está buscando ser cada vez mais uma equipe ambiciosa e buscar ter essa mentalidade vencedora, a gente precisa contar com quem realmente tem qualidade técnica para poder entregar isso que deseja ao Cruzeiro. Infelizmente, o Gamarra não seria essa peça. Eu vou começar aí pelo Gamarra, que eu acho que é o mais fácil dessa situação. Cara realmente que não conseguiu, né? Até começou ali sendo utilizado numa situação de emergência. Quando ele chega, o Jonathan Jesus não pode ir para aquele jogo contra o Mirassol, mas depois teve o jogo contra o Inter. Eu sei, o Cruzeiro tinha um jogador a menos, mas se mostra um jogador muito pouco confiável na questão do duelo mano a mano, né? Assim, muito cru, eu diria até, tá? O Gamarra, assim. Então, um jogador que eu não vou falar que não era para ter vindo, porque no momento o Cruzeiro viveu uma baixa do João Marcelo. Deveria o Cruzeiro ter trabalhado melhor? Sim, mas quem estava responsável pelo futebol no momento achou de bom tom trazer o Gamarra. Tá aí, a gente já vê um jogador também que, na minha opinião, não agrega hoje ao Cruzeiro quando participa, né? Ele participou do jogo contra o Santa Fé, vamos falar um português bem claro, que o jogo não valia nada para o Cruzeiro, né? Nos jogos que tem sido a valer, ele não participa já faz um bom tempo. O Lautaro, cara, eu não sei se o Lautaro entra naquela parte que falei ontem aqui mesmo em live na Samuca TV, de quando chegou o ano passado, na metade do ano passado, o Cruzeiro trouxe jogadores que eram necessários, para mim, os jogadores de meio campo, né? Eu não gostei da contratação do Peralta, mas o Matheus Henrique, o próprio Wallace, que ainda não aconteceu, eram necessários. Trouxe o Caio Jorge, né? O Caio Jorge, se a gente for pensar, ali juntamente com o Cássio, Matheus Henrique e o Wallace, foi um jogador de impacto pela história que tinha acontecido dele saindo do Santos, muito jovem, passou pela Juventus. Era o impacto barra aposta, né? O Caio Jorge. E ainda bem que veio, né? As coisas não acontecem só pelo lado do erro, né? Acontecem acertos e erros. E aí veio o Lautaro, assim, uma coisa meio não entendida à época. Falei, bom, beleza. Mas a gente viu que foi um jogador que ele nunca conseguiu repetir no Cruzeiro o mesmo nível lá do Independente Del Valle. Claro, existem vários fatores a serem considerados, o nível de enfrentamento, e acho também que é um jogador que não dá para reclamar de oportunidades, não dá para reclamar que jogou fora do seu ideal físico, porque foi feito com ele um trabalho muito especial agora com a comissão técnica mesmo do Leonardo Jardim. Ele ficou numa situação tipo a do Japa, assim, o que o Japa está vivendo agora, do jogador que não está no departamento médico, mas está treinando à parte, está sendo feito um trabalho especial com ele, e ele teve esse trabalho especial. Não tem muita vontade, não é um cara que entra dentro de campo e o Lautaro tá ali, ó, preguiçoso. Pô, ele não é preguiçoso, ele
corre, a verdade, às vezes, até sem precisar correr, né? Quando era só para pensar, ele corre. Então, mas acabou não acontecendo. O Dineno, eu vou tomar muita pedrada, mas é o seguinte, o Bolassi tem 36 anos. Ele está jogando hoje, às vezes, como um cara ali alternativo, né? Para esse Dineno, para quando sai o Gabigol, para quando não está o Caio Jorge, o cara que está ali para ser referência hoje é o Bolassi. O Dineno está com dificuldade de ritmo, muita, por conta da lesão que ele voltou e ele não consegue ter ritmo porque quem está entrando, quem está jogando lá, está jogando para caramba, que é o Caio Jorge, vamos ser honestos, está colocando o Gabigol no banco, essa aqui é a verdade, então daí você tem ideia. E o Bolassi ainda está aparecendo por lá e fazendo as gracinhas dele, no bom sentido, né? Ajudando o time. Então, tá embaçado, essa que é a verdade para o Dineno. Mas vamos lá, é um jogador que tem uma característica, eu estou tentando pensar meio no Cruzeiro para o ano que vem, tá? Se o Dineno sai, por exemplo, para mim, para o ano que vem, o Cruzeiro precisa de trazer mais um atacante. Eu não estou falando que um atacante da característica do Dineno. Eu estou falando que, para mim, falta um atacante. Porque eu duvido muito que o Bolassi vá renovar, tá? Não é informação, mas é pegando. Ele tem 36 anos, o ano que vem faz 37. Ele pode fazer e acontecer daqui até o final da temporada. O meu feeling diz que o Bolassi não renova, tá? E é opinião do Thiago Valu, deixando bem claro. Cara, o Dineno tem 30 anos ainda. Ele é um exímio cabeceador. A gente tem um Verratti que tem 36 anos no Vasco. Então, sabe o que eu tô dizendo? Assim, eu daria mais um ano de contrato pro Dineno, tá? Essa que é a verdade. E não tem problema, quem quiser me xingar, falar que é porque ele é argentino, que é isso, que é aquilo. Os meus motivos estão colocados aqui, tá?